esse estudo ele passou a repercutir e trouxe aí uma série de preocupações, né, principalmente para quem não está muito acostumado a acompanhar a segurança pública aqui na capital baiana ou até no estado da Bahia. Muita gente não se dá conta de que nós vivemos num estado que tem o maior número absoluto de homicídios do país já há diversos anos. Desde que as políticas de esquerda se consolidaram na gestão da segurança pública no estado da Bahia, o que se viu foi um aumento exponencial dos homicídios. Nós temos uma quantidade de crimes alarmante. Repito, há mais de 10 anos, a Bahia está figurando sempre entre a primeira e a segunda colocada no número absoluto de homicídios aqui no Brasil. E isso é um dado absolutamente assustador. E agora, parece que determinados movimentos sociais resolveram se preocupar com isso, como é o caso desse Instituto Fogo Cruzado, que tem uma iniciativa que a gente pode tomar sempre como válida. O acompanhamento dos indicadores de criminalidade de um determinado local, aí seja o estado, seja a cidade, seja o país, é sempre positivo. Isso é o que vai dar a diretriz para que se acompanhe a evolução do cenário de segurança pública, da aplicação das políticas públicas que são necessárias para combater as mazelas que se instauram, que se constatam efetivamente nesses locais. Então a gente não pode tomar isso como algo que seja ruim de forma nenhuma. Esse tipo de levantamento ele tem sempre um viés positivo, mesmo aqueles que são feitos por aquelas famosas ONGs desarmamentistas, aquelas ONGs bandidólatras, aquelas que já colocam a situação do criminoso quase que em um patamar superior ao da sociedade que ele vitima, né? A gente já falou disso aqui em outras oportunidades, aqui mesmo no Visado. Mas há sempre um problema sério que se repete nesse tipo de levantamento, que é um viés de contaminação da análise desse tipo de cenário de violência, buscando criar um culpado fictício. E quase sempre esse culpado fictício acaba sendo concentrado nas forças policiais. Esse é um exemplo claro, essa matéria, esse levantamento, traz um exemplo muito claro disso. Porque a matéria diz o seguinte, ela começa retratando um caso de um tiro de fuzil que matou um senhor de 61 anos, e aí relatando os traumas que isso gerou em sua família, claro, absolutamente lamentável, ninguém vai aqui menosprezar uma ocorrência trágica dessa magnitude, não se trata absolutamente disso. E aí ele aponta claramente que isso decorreu de uma ação da Polícia Militar, que a Polícia Militar teria realizado uma operação no Alto do Coqueirinho, esse caso aconteceu no dia 3 de março deste ano, e teria ceifado a vida desse senhor. E aí a matéria, a partir do levantamento desse instituto, começa a direcionar a abordagem dos tiroteios para a violência policial. Quase que, ou implicitamente, atribuindo à polícia a responsabilidade por esse cenário. E o faz de um modo que chega a ser bastante nítido em seu enviesamento, porque ele coloca dados que são bastante emblemáticos. De acordo com o estudo, seguindo aqui a matéria, Salvador registrou 815 tiroteios no período analisado, sendo que 263 das ocorrências resultaram de ações policiais. O estudo aponta que, nesse período, foram 696 pessoas baleadas, das quais 519 morreram. Na região metropolitana de Salvador, o Instituto contabilizou 1.107 tiroteios, dos quais 362 foram com a participação da polícia. A apuração concluiu que 986 pessoas foram atingidas por projéteis e 761 não resistiram. Aí a gente vem e vê a leitura, né, quem faz a leitura direta do texto, vê a
abordagem, né, se aponta um problema, quantidade imensa de tiroteios aqui em Salvador, e imediatamente o enfoque que se faz é a polícia. O direcionamento da abordagem é feito colocando diretamente ou enfatizando os casos em que houve a participação policial. E aí a gente vai ter dois problemas. Primeiro, o percentual. Porque a própria matéria coloca que foram 815 tiroteios no período, sendo que 263 em ações policiais. 263 em 815 vai dar algo em torno de 30%, 32% das ocorrências. Então, se pega uma fatia já diminuta, um percentual menor do que é o efetivo problema, e se coloca esse percentual em destaque como se fosse ele o responsável pela ocorrência, pelo cenário que está sendo aqui desvelado na matéria. É um recorte de um percentual que não chega sequer a 1/3 das ocorrências. Mas é isso que é colocado aqui como destaque. Porque quem olha, quem vai ler a matéria, imediatamente identifica qual é o problema. No Salvador está cheio de tiroteios, a região metropolitana de Salvador vive um tiroteio a cada 8 horas, então um quadro gravíssimo. E quem é o responsável? A polícia. Mas a polícia é responsável por quantos desses tiroteios? 1/3, menos de 1/3. Só que, para quem vai ler, para quem vai apresentar, ou quem toma conhecimento com esse tipo de matéria, gera a impressão enviesada, né? Se chega à compreensão que o problema é efetivamente a violência policial. Ora, se menos de 1/3 dos tiroteios registrados resultaram de intervenções policiais, nós temos uma realidade que 2/3 deles são tiroteios absolutamente envolvendo criminosos que não têm nenhuma participação da polícia. E qual é o problema que deveria ser prioritariamente enfrentado? Nós não vamos de modo nenhum, mais uma vez isso precisa ficar claro, contemporizar nem sequer minimamente excessos policiais ou ações desastrosas da polícia, ou muito menos legitimar que esse tipo de ação gere danos colaterais, atinja pessoas inocentes, como inclusive aqui se denuncia na matéria. De jeito nenhum. Isso precisa ser sempre apurado e precisa ser punido exemplarmente. Uma vez que se constate que há ali excessos efetivos das guarnições policiais, dos policiais em suas operações, eles precisam sim ser absoluta e rigorosamente punidos na medida das ações que praticam. Isso precisa ficar muito claro. Mas não se faz segurança pública com base em ideologia, com base em discurso fácil e enviesado, que parte de um viés que se quer confirmar e não do cenário efetivo que está sendo analisado, que se precisa ser analisado. Então, se nós temos esse é um problema, sim, é um problema que precisa ser enfrentado, mas não se pode centrar as preocupações em um problema que não é um problema que representa nem 1/3 do cenário macro. Então, as ações precisam estar focadas, e é assim que se faz segurança pública, naquilo que representa a maior parte do problema. E se do contexto do problema que nós temos, se a maior parte não deriva de ações policiais, por que o destaque ser dado às polícias? E a gente tem que entender também que, na esmagadora maioria das vezes, e mais uma vez, deixando isso aqui sempre muito claro, não se vai aceitar aqui nenhum tipo de excesso, mas quando se tem um enfrentamento com a polícia, a esmagadora maioria das vezes não é uma opção do policial. A opção do policial não acorda e diz: agora eu vou ali trocar tiro, expor minha vida a risco para matar, seja lá quem for. Não é assim que funciona. A esmagadora maioria das ações policiais que resultam em tiroteio, elas resultam de um enfrentamento a partir de uma resistência que é oferecida pelos criminosos, de um confronto que é iniciado por criminosos, e criminosos são indivíduos que não estão cumprindo a lei. Então, se nós temos enfrentamentos, se nós temos um grau elevado, uma quantidade elevada de tiroteios, de confrontos entre policiais e criminosos, é imprescindível se apurar a causa desses tiroteios.
Porque se as guarnições policiais, por exemplo, vão fazer uma diligência, vão fazer um patrulhamento em uma determinada área e são ali recebidas a bala, com confronto direto a partir dos criminosos, o que se espera que essas forças policiais façam? Elas devem recuar e entregar ali diretamente ou deixar o local já limpo, livre, para que os criminosos atuem? Elas, obviamente, vão precisar, inclusive, se defender, os próprios policiais vão precisar se defender. E quando há essa contraposição entre uma resistência criminosa a uma ação legítima, que se inicia legítima, que é uma ação policial, e essas guarnições, o tiroteio, o enfrentamento, na grande maioria das vezes, é inevitável. Então não é uma opção, muitas vezes, do policial, não é uma opção da polícia partir para esse confronto. Na grande maioria das vezes, é o que resta. É a consequência, principalmente em uma localidade como vem se tornando a capital baiana, e a gente precisa ficar muito atento a isso, com diversos bolsões dominados pela criminalidade. Salvador vem registrando áreas em que as próprias operações policiais já não são mais viáveis. Aquilo que se via no Rio de Janeiro, com complexos de favelas dominados pelo tráfico de drogas, pelas organizações criminosas, está aqui, está presente aqui na capital baiana. Lembrando que estamos falando aqui de Salvador, a sede daqui da Brado. Então, é algo que precisa ser enfocado e que não pode ser jogado como numa vala, como se todo tipo de violência resultasse de uma opção policial, de uma opção da polícia em agir violentamente, comportando-se como se grupos de extermínio fossem. Não. Isso, inclusive, eu lembro aqui no programa passado, eu fiz a indicação daquele livro do Dr. Diego Pesce, do Dr. Leonardo Jardim, os dois promotores que escreveram Bandidolatria e Democídio. Isso é algo que é bastante retratado ali. Se coloca sob uma perspectiva inicial que tudo que a polícia vai fazer é arbitrário, é truculento, é ilegal. E aí, a partir desse contexto, dessa visão, que é uma visão deturpada, se estende a leitura para justificar tudo o que acontece no cenário de insegurança pública como se fosse a responsabilidade da polícia.